Se tem um desenho que marcou a vida de muita gente, esse desenho é Doug Funny. Ele não era só engraçado, ele ensinava valores, falava sobre amizade, respeito e diferenças, e até sobre romance. Então, se você lembra desse desenho ou se já ouviu falar, fica nesse vídeo que a gente vai falar toda a história de Doug Funny. Um dos melhores desenhos dos anos 80 e 90, aqui ó, direto no nosso canal. Então vem com a gente. Tudo começou lá no final dos anos 80. O criador, o Jim Jenkins, ele era daqueles caras que ficava o dia todo desenhando e rabiscando personagens, inventando historinhas, inventando personagens. E no ano de 1988, um dos seus rabiscos acabou virando um comercial de suco para a televisão americana. E nele já existia um esboço do que seria o Doug. Florida. Of course, grapefruit juice doesn't sway in the wind, but it does feel like a cool breeze. Sure, palm trees are cool and refreshing, but grapefruit juice is cool and refreshing and is much better for your health than a palm tree. Pouca gente sabe, mas o Doug ele acabou recebendo esse nome porque eles queriam um nome simples e que fosse fácil para o povo americano poder entender. Então, eles tinham pensado primeiramente em utilizar o nome Ryan, que é um nome bem comum lá nos Estados Unidos. Porém, como o afilhado de Jenkins se chamava Doug, que também é um outro nome muito famoso, muito simples e comum lá para os Estados Unidos, ele decidiu fazer essa homenagem para o afilhado e colocou o nome do personagem de Doug. Pouco tempo depois daquele comercial, ele também apareceu num segundo comercial, só que dessa vez ele estava acompanhado de um cachorrinho que seria o esboço do Costelinha. Após aqueles dois comerciais, o Jenkins ele transformou a sua ideia em um livro chamado Doug Got a New Pair of Shoes, que infelizmente nunca foi lançado, ou talvez felizmente, né? Porque uma coisa maior estava por vir ali na vida do Jenkins. Jenkins ele tentou publicar esse livro em todas as editoras possíveis, mas ninguém quis publicar o livro e ele nunca foi lançado. Apesar dessa frustração com o livro, a ideia nunca morreu e esse personagem sempre ficou na cabeça do Jenkins. O material ele acabou chegando nas mãos da produtora Vanessa Coffey, que enxergou ali um potencial nesse personagem e sugeriu que eles transformassem aquele livro em um desenho animado. Assim nasceu uma proposta para o primeiro episódio, o episódio piloto de Doug Funny. E foi no ano de 1991 que Doug ele ganhou vida, estreando no canal Nickelodeon, juntamente com nada mais nada menos que os Anjinhos. O piloto ele tinha apenas 8 minutos, mas foram suficientes para poder conquistar todo o público americano. Na série, o Doug era um garoto de 11 anos que estava se mudando para uma cidade fictícia chamada Bluffington. Logo no primeiro episódio nós conhecemos os pais dele, a Teda e o Phil, e também a sua irmã Judy. E é claro, a gente não pode esquecer do cachorro mais inteligente do mundo, o Costelinha, que jogava xadrez, dançava e até mesmo dormia numa casinha em formato de iglu. Todo episódio, o Doug ele sempre contava suas histórias em formato de flashback, escrevendo no seu diário e mostrando como ele encarava os desafios da adolescência e da vida na escola. E como todo adolescente, toda criança na escola, ele lidava com bullying e geralmente esse bullying vinha de um valentão chamado Roger. Mas nem só de bullying o Doug vivia. Ele tinha também seu amigo inseparável, o Skeeter, e também tinha um vizinho rico chamado Sr. Dink, que sempre tinha tudo quanto é coisa, comprava diversos aparelhos, ele sempre tinha coisas diferentes ali para mostrar. E, é claro, não podemos esquecer da sua paixão de infância, Patty Maionese. E era muito fácil a gente poder se identificar com o Doug. Quem aí nunca se identificou com o Doug quando não conseguiu e não tinha coragem de poder se declarar para aquela menina ou para aquele menino que você gostava na escola? Uma outra coisa muito legal da série era a imaginação do Doug. Ele sempre se imaginava ali como espião, como super-herói, etc. Até mesmo o Homem Codorna, que era a sua identidade heróica. Isso era uma forma criativa do Jenkins mostrar o mundo ali na ótica da criança, né? Como as crianças fantasiavam o mundo ao redor. Mas, assim, afinal, o que fazia de Doug tão especial, assim, uma série tão especial? A resposta, meus queridos amigos, é muito simples. O Doug ele era tão especial assim justamente pela mensagem que ele passava. O Jenkins ele queria que a série passasse valores, como por exemplo honestidade, bondade, amizade, respeito às diferenças. Inclusive, cada personagem ele tinha uma cor de pele diferente. Não sei se você nunca percebeu isso daí, mas cada personagem tinha uma cor. Tinha um personagem azul, um verde, um laranja, um roxo. E era uma forma simples do Jenkins colocar ali que as cores das pessoas não importavam, que todos eram iguais. Com história simples e cheia de lições, rapidamente o Doug se tornou um fenômeno mundial. Na sua primeira fase, foram 52 episódios produzidos pela Nickelodeon, entre os anos de 91 e 94.
e eles foram exibidos aqui no Brasil pela TV Cultura. No ano de 1996, a Disney ela comprou os direitos autorais da série e decidiu dar continuidade à produção. O Doug e seus amigos ganhavam um visual renovado. Agora, o Doug ele tinha 12 anos e meio, a Patty Maionese mudou o penteado de cabelo e o Roger, que era pobre, o valentão pobre, ele se tornou rico. Surgiu também uma irmã caçula pro Doug, sem falar de várias outras mudanças no programa. Essa nova fase da Disney contou com 65 episódios divididos em 3 temporadas e foram exibidos até o ano de 1999, quando a série foi cancelada. E foi justamente essa fase que foi transmitida lá no Disney Cruise, no SBT. Nossa, saudade do Disney Cruise. Apesar de manter o espírito da série, os fãs mais antigos, eles sentiram falta do foco no diário do Doug, que praticamente acabou deixando de ser usado, né? Mudou um pouco a dinâmica dos episódios. No ano de 1999, foi o último ano de exibição de Doug, a Disney também lançou um filme chamado Doug's First Movie. No mesmo ano, o Doug ele também ganhou um musical nos parques da Disney lá em Orlando, que ficou em cartaz até o ano de 2001. Uma curiosidade é que no Brasil, o Doug ele foi dublado pelo Sérgio Rufino, que também deu voz a outros personagens marcantes na época. Máquina irritante! E ainda por cima esse bom humor desses imbecis logo cedo. Na segunda fase, ele foi dublado pelo mesmo dublador de Ash Ketchum. Que bola vai! Já lá no original, o mesmo ator que dublava o Doug também dublava o Roger. Olha isso, que absurdo. Uma curiosidade é que o Jenkins ele baseou vários personagens em pessoas reais da sua vida. Por exemplo, a Patty Maionese, ela foi inspirada em uma paixonite de infância do Jenkins. O super-herói Homem Codorna fazia uma sátira com ícones como, por exemplo, Batman e Superman. E já o Skitter, com a sua versão heróica de Mosquito Prateado, ele fazia alusão ao aquele super-herói surfista prateado da Marvel. Teve um episódio que o Doug ele ganhava um videogame chamado Super Pretendo, e fazia clara referência ao videogame Super Nintendo. Ao todo, juntando as duas fases, a série contou com 117 episódios. Mesmo depois de tanto tempo, o Doug ele continua vivo na memória de quem cresceu nos anos 90. E até hoje, a primeira fase ela é reprisada em canais como, por exemplo, a TV Cultura. E o personagem até hoje é lembrado em convenções como, por exemplo, Comic Con, coleções e até mesmo em memes nostálgicos na internet. Se lá na estreia de Doug ele tinha 11 anos, hoje ele teria mais de 35 anos. E de certa forma, ele cresceu junto com a gente. Afinal, o Doug ele não era um super-herói perfeito, ele era um garoto comum, cheio de inseguranças, sonhos e histórias que poderiam ser nossas também. Por isso que muita gente se identificou, porque ele vivia os casos que a gente vivia na escola: bullying, amizade, amor, paixonites, né? Ele vivia tudo que a gente acabava vivendo como adolescente. E por isso que tanta gente se identificou com ele. E eu acho também que por isso que Doug é tão especial, ainda é tão especial no coração de quem viveu aquela fase, que assistiu. O Doug ele acabou nos ensinando que mesmo diante das dificuldades, o mais importante é ser honesto, cuidar dos amigos e nunca deixar de imaginar e nunca deixar de acreditar nas coisas. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Para mais conteúdos nostálgicos, dê uma olhadinha aqui nos nossos outros vídeos, que tem conteúdos muito legais. Nós temos vídeos novos todos os domingos, às 17 horas. Muito obrigado pela sua audiência, eu te vejo num próximo vídeo, até mais.